eu já estou, acho que hoje já é o oitavo culto, o oitavo encontro que a gente está falando sobre isso. E eu quero passar rapidinho aí, para vocês entenderem que eu não estou falando ainda do poder delegado. Poder delegado, que é o dunamis, que é a capacidade de realização, de fazer milagres, disso e aquilo. Mas eu estou falando de autoridade como viver, é a vida vivida, a nova vida. A Bíblia diz que nós se morremos com Cristo, também ressuscitamos com Ele para viver uma novidade de vida. E essa questão do viver, sabe, o gerúndio da vida, vivendo, que é o problema do cristão. Sabe, o viver a nova vida. Nós acreditamos na nova vida, nós acreditamos que nascemos de novo, porque há uma testificação. A Bíblia diz que o Espírito testifica o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, há essa testificação, mas essa parte de viver a nova vida que tem sido o grande combate da igreja. Porque a igreja não compreende isso. A igreja tem sim, está um pouco distante da realidade de uma nova nação, um novo povo. A Bíblia diz que Deus reuniu o judeu e todas as outras nações, e do meio deles criou um novo homem. É uma nova nação, é um novo povo. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas são passadas. Ou seja, a criação, a natureza, tudo é passado. As coisas, porque às vezes a gente vê as coisas velhas como pecados e erros. Não é isso não que está falando. O texto está falando que ele faz um novo ser, ele cria um novo ser. Ele não está apontando para o erro do passado, ele está falando para a criação do passado. Ele diz, é uma nova criação, é uma criação em Cristo. Porque Jesus é comparado com o Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão dá origem a toda a humanidade antes de Cristo. O segundo Adão dá origem à humanidade que nasce e que renasce em Cristo. Você fala, eu sou uma nova criatura. Existe um novo estilo de vida, uma nova forma de viver. Existe um novo modelo. Existem novas obras estabelecidas nele. Nova forma de agir. Então, quando eu venho trazendo essa ideia da autoridade da nova criatura, que é essa vivência do novo homem, é preciso que a gente capte, cara, existe uma nova forma, eu vou falar uma fórmula dentro da fórmula, sim. Porque eu já falei aqui umas 4 ou 5 vezes que você deixa de ser uma pessoa desse mundo e os padrões desse mundo, e esse mundo estabeleceu padrões que nos amoldaram, padrões que nos colocaram debaixo deles, e nós simplesmente acostumamos com ele e permitimos que eles nos influenciem. Então existe uma necessidade de quebra de padrões desse mundo, porque a nova vida vem quebrando padrões desse mundo. Vem quebrando os padrões, vem mudando situações, vem tirando casca e mostrando o que está por dentro. E que aparentemente é igual, mas na verdade é novo. Aparentemente é igual, mas na verdade é novo. Se você pega uma cigarra e ela está em fase de troca da casca, ela racha nas costas, ela faz o barulho dela, quando está na época da troca, ela faz o barulho o mais alto possível, ela vibra. Então, quando ela vibra, rompe a casca, ela sai de dentro, aparentemente é igual, mas é nova. Então, embora o nosso corpo seja o mesmo corpo, a aparência seja a mesma, e diga graças a Deus, porque no fim, na ressurreição, vai mudar, você vai receber um novo corpo. Então, não fique triste, não. Olha aí para a pessoa que está do lado e diga, fique em paz, você vai receber um novo corpo. A esperança para você. Então, quando eu venho estou falando, gente, é disso, é desse viver, porque já existe intrinsecamente, olha aqui, põe para mim aqui 1 João 5,18, por gentileza, para você ver esse verso aí. O que tem dentro de você? Existe uma expressão muito legal aqui, que João coloca para a gente, e é importante a gente prestar, é claro, toda a Bíblia é maravilhosa, mas quando eu leio a epístola de João, o Evangelho e as epístolas de João, eu fico naquele negócio na cabeça que João ficou muito pertinho de Jesus, sabe? João ficou muito pertinho de Jesus. Não é? Então é um cara que ficou ali coladinho, ele sabe muita coisa, gente, que a gente pode ficar prestando atenção mais tempo.
É diferente de Lucas, que fez uma pesquisa, foi lá e fez um estudo, fez entrevistas, entrevistou um, entrevistou outro, que não andou com Jesus. Ele saiu entrevistando as pessoas. E aí escreveu, entrevistou Pedro, entrevistou Paulo, mas João não, estava ali colado. Então o que João escreve é uma coisa para a gente ficar prestando muito atenção, muito atento. É tanto que a teologia não conseguiu correlacionar João com os outros evangelhos. Quando você vai lá, a palavra sinóptico que fala é um termo teológico, que é a teologia de estudo, que são evangelhos que trazem textos semelhantes. Mesmo texto que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, mas quando fala em João, fala de um evangelho particular, porque fala sobre a pessoa, a natureza de Cristo. Então ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Essa aqui é a palavra, viver em pecado é na prática, não é mais um praticante costumaz do pecado. Por que não é mais? Porque é nascido de Deus. Embora ainda peque, mas não é mais costumais. Não é mais uma coisa que faz parte da natureza. Tipo a pessoa em casa que faz pipoca de vez em quando, faz uma pizza de vez em quando, não vive de pizza, não é profissional da pizza, nem pipoqueiro profissional. Então ele diz, não é mais um pecador costumaz. Não vive, porque se for um pecador costumaz, não é nascido. Porque ele está afirmando, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive mais em pecado costumeiramente. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não o toca. Dá uma olhada que ele está falando aqui da natureza. Ele diz assim, que aquele que é nascido de Deus é guardado. Então existe já dentro de você, intrinsecamente, uma capacidade, um poder que foi colocado, que promoveu a nova vida. Você recebeu uma semente de Deus, o DNA de Deus dentro de você. Existe já uma força, um poder sobrenatural dentro de você, que te impulsiona a viver nessa terra, quer seja combatendo, paralisando a obra de Satanás ou passando por ela, sobre ela. Quer seja abrindo o mar ou andando por cima do mar. Já existe, isso é intrínseco, gente, faz parte da natureza. Então o que eu estou trazendo para vocês, é tentando despertar isso dentro de vocês, no coração de vocês. Para que vocês não fiquem terceirizando algo que é para você realizar. Para que você não terceirize. Porque às vezes a gente terceiriza, e a igreja, líderes, infelizmente pastores como eu e muitos outros, acabaram terceirizando funções da igreja, terceirizando para si próprio. Traga para mim isso. Você não resolve, só eu resolvo. Você não resolve, só eu resolvo. Se não falar comigo, sem chance. Se não for por mim, não é por ninguém. Terceirizou. Esqueceu de anunciar que isso é para todos. Não existe ninguém no reino. Jesus equilibra as coisas, nivela. No reino de Deus, ele disse, o menor será o maior. Quem quiser ser grande, seja o que serve a todos. Ele equilibra, ele equaliza as coisas. Para entender que todos nós temos intrinsecamente uma capacidade, eu vou dizer, uma capacidade vital, gloriosa e abençoadora para andar em vitória. E não precisa, pastor, mas eu nunca, isso por ser um demônio, eu nunca, cara, não precisa ficar esperando isso para se sentir a pessoa, porque senão a gente fica pegando, endeusando pessoas. Não, porque fulano ora e o céu abre. Não. Ninguém ora e o céu abre. O céu já está aberto. Fulano ora e entende que o céu está aberto. Jesus diz, a partir de hoje, o céu estará aberto sobre o Filho do Homem. Então, o céu não abre, ele já está aberto para você. Diga graças a Deus por isso. Sempre. Sempre. Sempre, gente. É uma resposta de Deus. Isso é graça. Isso é graça. Já está aberto. Pronto para te atender. Pronto para derramar sobre a tua vida. Não é? É muito bom isso, a gente entender isso. Pode tirar, obrigado, Mar. Volta para lá. Então eu quero falar, eu quero trazer para vocês um pouco sobre santificação, porque autoridade, andar em autoridade e santificação andam juntas, não dá para desconectar. Porque o que é santificação? A Bíblia diz que nós fomos santificados no Espírito. Quando nascemos de novo, somos gerados de Deus, da natureza de Deus. E a Bíblia diz que Deus é santo.
Então, se eu sou gerado da natureza de Deus, o meu espírito é santo. Eu nunca serei mais santo no espírito quanto fui no dia que nasci de novo. Você nunca será mais santo do que você já se tornou quando você se foi feito nova criatura. Porque você recebeu a nova vida. Então, você é santo no que diz respeito a ser santo. É tanto que as epístolas de Paulo é para os santos que estão em tal igreja, para os santos que estão em tal igreja. Ele não fala assim, ó, leia para os santos, depois separa os santos dos meio santos, dos mais ou menos santos, e faça a leitura cadenciada. Esse texto é para os santos, esse texto aqui é para os meio santos, esse texto aqui é para os que estão em terceiro grau de santo, e esse texto aqui é para os propostos à santidade. Não, ele diz, é para os santos que estão na igreja de Coríntios. Meu Deus, misericórdia. Para os santos que estão na igreja da Galácia, então entender que somos santos no Espírito. Mas agora existe a necessidade dessa expressão, dessa santidade que está dentro. Expressão, essa exposição disso que é. Essa imagem externa, essa imagem interna, seja manifestada para fora. Passe seja descortinada, através de um entendimento que eu tenho e que vai produzir. Olha só. O entendimento que vai produzir comportamento. Vou repetir. O entendimento que vai produzir comportamento. Um entendimento que vai produzir comportamento. Não é mais eu me esforçando, não é eu me esforçando para ser santo. É um entendimento que produz isso. A Karina é professora de dança, de não sei o quê. Ela não fica mais... Hoje, eu acredito que você dá aula disso, ela não precisa ficar, deixa eu pensar aqui, isso não, já funciona automaticamente. Ou seja, o Jefferson trabalha com obra, cara, você constrói essa parede, ele não fica mais tentando pensar se vai construir. Sim, pode dar 1000 curvas, porque é uma coisa que já está dentro da mente dele, é automático. Uma resposta automática. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, o verso 2, por gentileza, Romanos 12, 2, não é? Paulo diz assim, 12, 2, vai chegar, isso aí, e não tomem a forma que o conformeis, não tomem a forma, não é, deste século, deste mundo, mas sejam transformados como eu estou aqui colocando com as minhas palavras para facilitar o entendimento ainda mais, sejam transformados ou transformai-vos como? Através da renovação da sua mente. O entendimento que produz transformação, que produz atitudes e comportamentos. Qual é a ideia? Para que eu possa experimentar a vontade de Deus. Para que eu possa experimentar o que Deus tem para a minha vida como nova criatura. Para que eu possa reinar em vida. Agora, presente. Para que eu possa desfrutar de tudo que está proposto e exposto e disposto e foi entregue, me foi dado para viver ainda nessa terra. A Bíblia diz, olha, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas ele não diz, não devemos esperar. Ele diz, se esperarmos só nessa vida. Jesus diz em Marcos 10, ele diz assim, olha, não há quem tenha deixado pai, mãe e tal, isso, por minha casa, que não receba ainda nessa vida. Não é? É importante você compreender isso, nós compreendermos isso, a igreja compreender isso, que existe uma proposta de expressão do céu na terra por meio da nova vida, é uma proposta para essa nova vida, que Deus quer se mostrar vitorioso através da sua vida sobre o inferno. Porque aquela ideia de que, pastor, eu sou vitorioso e Deus vai mostrar tudo isso na glória, na vida eterna. Gente, na vida eterna, será separado literalmente, você não vai poder se mostrar Deus mais glorioso do que ninguém, do que nada e sobre ninguém. Porque quem precisa conhecer o triunfo de Deus aqui hoje é o inferno. Mas quando todo mundo for arrebatado, ele não vai estar lá. Não vai estar lá. Eu ouvi uma frase do Bill Johnson, quando a esposa dele morreu, a Penny, e uma profeta americana, uma das grandes profetas, depois fiquei vendo lá que ela foi uma grande profeta americana, muitos pastores iam orar com aquela mulher,
E não era para ela, não era uma profeta de predição, não, uma mulher que orava, abençoava muito as pessoas. Não é? Tinha mãos prósperas para o avanço do reino, que é uma pessoa que muita compaixão no coração. Se reunia com o povo, reunia o povo para ir para as filas de moradores de rua, para distribuir alimentos, para fazer isso, fazer aquilo, o tempo inteiro, estava sempre envolvido com essas coisas. E quando ela morreu, na semana seguinte, uma semana depois, ele estava lá ministrando. E ele falou assim: jamais terei uma oportunidade tão grande como essa, de glorificar a Deus. Jamais terei em minha vida. Essa é a maior oportunidade que eu tenho para glorificar ao meu Deus. Porque Ele me presenteou com uma das pessoas mais maravilhosas desse planeta. Foi a minha esposa. Então, perdendo ela, sei que eu perdi, mas Deus ganhou. Porque ela viveu todos esses anos comigo. Então, quando a gente vê isso, quando é que Deus tem a oportunidade também de mostrar a glória dele? É aqui. Esse é o propósito. Quando você entende isso. Ele diz: não tome a forma desse mundo, mas seja transformado pelo teu entendimento, a renovação do teu entendimento, para que você experimente isso. Para que você experimente a glória, o poder de Deus atuando em todas os blocos da sociedade. Atuando, eu falo, gente, vocês não são mais funcionários de ninguém, vocês são missionários em um lugar. Vocês têm missões, vocês têm, são influenciadores. Você pode fazer a mesma coisa que todo mundo faz, mas existe um posicionamento, uma visão, uma porção diferente que está sobre você, que fará você se sobressair. Vocês acham que Nabucodonosor foi um dos maiores reis da terra? Não estou falando maior só em questão de governabilidade, não. Maior em extensão. Você acha que ele só tinha Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel como presidentes e administradores? Mas diz que os 3 mais Daniel se destacaram sobrenaturalmente. Todos faziam a mesma coisa. A diferença é com quem Deus estava. É com quem Deus estava, gente. É isso que eu estou falando para você. Você pode fazer a mesma coisa. Pastor, mas eu trabalho na faxina, eu trabalho na escola, eu trabalho na rua, eu trabalho não sei o que, eu trabalho... Cara, não importa, mas eu trabalho com 100 mil pessoas. A antena que está ligada no céu é a que é visível. Vou repetir, a antena que está ligada no céu é a que é visível. Do contrário, tudo é visto como planície. Só se sobressaem os montes. Só os montes sobressaem. Só a antena que está ligada no céu. Está aqui, ó. Pode tirar, mano. Só para vocês captarem aí o que Deus tem preparado. Quando eu falo de santificação, eu falo dessa expressão interna para fora, do que você é por dentro para manifestar fora. A autoridade e santificação andam juntas. Andam juntas. Eu preciso, cara, entender isso, porque ter prazer nisso, porque quando a igreja falava de santidade, falava de uma forma tão pejorativa e tão contaminante, que as pessoas tinham medo. Tinham medo. Quando alguém falava: é proibido fumar, é proibido isso. Meu, é proibido. Por que é proibido? E aí cria lei, né? A lei do pensamento ativado. Que você pega uma criança, o pequenininho lá, e diz assim: não mexe ali. A criança nem viu a tomada, aí você não mexe ali, ela... Ali? É, gente. E ela vai dar uma voltinha, passava lá, passa cá. Quando não tiver ninguém, ela vai lá com um palitinho de dente, ela vai lá com um grampo, ela vai lá com alguma coisa, dali a pouco. E aí pronto, você despertou aquilo na mente dela. Porque se não há recompensa no final, a lei da recompensa, Deus sabe disso. Fala comigo, a lei da recompensa é uma realidade também em Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário de que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que Ele é o quê? Recompensador, galardoador de quem busca Ele. A lei da recompensa.
Se você não entender que existe um motivo gigantesco, infinitamente maior do que já falaram para você sobre questão de santificação, porque eu devo me comportar, porque eu devo entender isso, porque eu devo fluir nisso, porque eu devo querer isso, eu jamais vou buscar. Estava ouvindo outro dia um pastor falando, né, lendo um lugar, uma passagem que eu já li milhares, centenas de vezes, talvez milhares de vezes, de toda minha vida como cristão. Buscar os dons do Espírito Santo, mas principalmente, ele ficou falando tanto no principalmente o de profetizar, ele falou umas 5 ou 6 vezes que eu parei. Disse, caramba, tem que focar nisso aqui. Eu sempre falo que Deus fala 4 vezes, o justo viverá pela fé, é importante. Se a pessoa fala 5 vezes, eu preciso focar, e aquilo ativou no meu coração de uma forma extraordinária, que muda um dia de jejum para isso, cara, eu vou buscar isso, principalmente, a Bíblia fala principalmente isso, eu vou separar um jejum para isso, para pedir a Deus, eu quero, se eu posso buscar, uma coisa que eu vou buscar, eu quero isso na minha vida, porque é principalmente, portanto nós entendermos, porque tem uma recompensa do outro lado, tem uma recompensa. Não somos como cães de corrida, gente, que nunca chega no coelho. Nunca chega no coelho, entendeu? Não somos. Quanto mais livre do controle deste mundo estiver a igreja, maior será a autoridade que ela terá sobre o mundo. Quanto mais livre do controle, quanto mais afastado do domínio desse mundo, maior será a minha autoridade, a minha ação sobre este mundo. Está aqui, ó. Quanto mais você estiver livre do controle deste mundo, quanto mais esse mundo tiver força sobre você, menor autoridade você terá sobre ele. Porque seremos como igual, igual. Mas controle. Às vezes a gente diz, pastor, mas eu me misturei para estar ali disfarçado. Não, cara, não está, me perdoe. Mas se misturou porque não conseguiu se posicionar. Não conseguiu. Eu falei para um pai uns anos atrás, ele falou para mim, pastor, não sei o que fazer com meu filho, minha filha, porque está andando tudo errado e eu não sei o que fazer, e eu tomei determinada posição, eu disse, fica firme na tua posição, porque ela vai precisar de uma lâmpada, de uma luz acesa, quando precisar. Passou alguns anos, ele falou, pastor, alguns meses, eu acho, anos, pastor, minha filha me ligou e pediu ajuda. E, cara, graças a Deus, se eu tivesse mudado e cedido, ela não teria pedido ajuda para mudar. Porque é preciso. Quanto mais fora do controle deste mundo eu estiver, maior autoridade eu terei sobre ele. Maior autoridade eu terei sobre ele. Aquela ideia de que, não, gente, eu vou ficar aqui pianinho, quietinho. Esquece, gente, pianinho, quietinho é aqui dentro, aqui é tudo igual. Somos todos filhos de Deus. Lá fora, não é tudo igual. Lá fora você se coloca como filho de Deus, ou você se coloca como cascalho para a caterpillar passar por cima. Nada de tudo igual, não. A autoridade tem seus fundamentos na santificação. Andar em autoridade está fundamentada sobre santificação. Porque, embora eu seja por dentro, eu preciso de uma expressão externa. Essa expressão externa é uma descortinação, é uma eliminação daquilo que contamina a minha cabeça e me impede de expressar quem de verdade eu sou em Cristo Jesus. Quebrar essa contaminação, passar por cima, sair do meio. Quebrar. Sem santificação não haverá autoridade. E eu só vou perceber isso quando? Quando eu precisar usar a autoridade. Quando eu precisar atuar em autoridade. Quando eu precisar me mover em autoridade. Eu não sei se vai chegar aqui a frase. Está aqui, essa já era a próxima, né? Entenda que a autoridade bíblica não consiste em apenas comandar, mas também reconhecer e se submeter. Porque na cabeça da gente, a autoridade é só aquele que comanda. Não, a autoridade é reconhecimento. Porque quando eu me submeto, vamos encerrar nesse texto aqui de Mateus, de Lucas, não é que também está em Mateus 8, mas eu peguei Lucas porque está mais aberto para a gente, né? Mais detalhes, sobre aquele centurião que diz, quando ele ouviu falar de Jesus, sabe, ele manda Jesus chegou em Cafarnaum e ele soube de Jesus.
Quem era o centurião? Era um romano que morava em Jerusalém e que tinha sobre o comando dele 100 soldados, e ele cuidava da região da província conquistada por Roma. E esse cara ouviu falar de Jesus, ele estava com um servo ou um filho doente, eu acredito que seja um servo, outros falam que era um filho doente, e ele manda lá recado pelos judeus para irem buscar Jesus, convidar Jesus para ir à casa dele para orar pelo menino. Então ele enviou alguns anciãos rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: ele é digno de que conceda isto, né? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então Jesus foi com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de quem é debaixo da minha casa. Então, esse cara para Jesus no caminho, por meio de alguns amigos, e o que ele expressa foi o que trouxe algo muito legal no coração de Jesus. Ele diz assim: por isso nem ainda julguei ser digno de ter contigo. Diz apenas uma palavra, e o meu servo, o meu criado será curado. Porque aí ele diz, porque ele acredita, presta atenção, autoridade, entendimento, comando, entendimento e submissão. Porque eu também sou homem sujeito, submissão. Estou debaixo de autoridade. Se eu não estiver debaixo de autoridade, se eu não reconheço a autoridade dos outros, eu não tenho como expressar a minha autoridade. Se eu sou um quebrador de autoridade, eu não posso esperar que alguém responda à minha autoridade. Se eu não respeito, não honro a autoridade dos outros, se eu não respeito a casa, a família dos outros, por que eu espero que alguém respeite a minha? Ou que a minha própria família me respeite? Pensa aí. Não dá, mas aí pega todas as áreas de autoridade. Ele diz, porque eu também sou homem sujeito, estou debaixo da autoridade. Então, eu tenho soldados debaixo da minha autoridade. Quando eu comando, ele vai. E a outro vem, e ele vem. E eu digo ao meu servo, você vê, quando ele está debaixo de autoridade, tudo abaixo dele funciona. Se ele não estiver debaixo de autoridade, nada abaixo dele funciona. Então isso facilitou para ele entender Jesus. Isso descortinou o entendimento, a ponto de dizer, não precisa vir, porque eu sei como funciona. Eu tenho 100 homens debaixo da minha autoridade. E eles não estão todos na minha porta. Alguns estão do outro lado da cidade. Eu mando um recado. E chega lá e ele tem que obedecer. E ele obedece. E nós temos duas coisas muito legais aqui no texto, que não vou entrar agora, mas depois, mais para frente, eu quero fazer um pouco de comentário sobre isso. Que o primeiro ele manda alguns judeus religiosos. E os judeus tentam convencer Jesus com os seus argumentos. Mas quando chega perto, ele manda amigos. Amigos replicam o que ele disse, não acrescenta nada, a ponto de dizer assim, ele falou a Jesus, em Mateus. São pessoas mais íntimas, mais próximas, mais perto, mas isso é coisa que eu vou falar mais para frente, né? Só para a gente entender. Então não existe ninguém apto a ser autoridade delegada por Deus, se ele mesmo não aprender primeiro como sujeitar-se à autoridade. Eu quebro, descortino, eu abro a porta para um fluir em autoridade, paralisando a minha própria insubmissão. Não vou, acredito, não chega lá, mas vou parar aqui, né? O caminho para cima é descendo. Jesus diz aqui, ó, vocês não serão assim, antes, quem quiser ser o maior, seja o menor, e quem governa seja como quem serve. A importância de nós compreendermos isso, não é? Compreendermos que, pastor, eu quero fluir em autoridade, cara, é para baixo, é o contrário. Eu entro debaixo de autoridade, eu entro debaixo do governo que Deus estabelece como governo. Deus estabelece. Eu quero vencer. Gente, não existe melhor forma de vencer uma barreira do que minar ela por baixo. Eu me lembro de um lutador de Royce Gracie. Alguém ouviu falar do Royce? Já? O Rui e o Marco só? De MMA, né?
Jiu-jitsu, lutador de jiu-jitsu. Ele jiu-jitsu. O Royce, gente, o Royce Gracie tipo assim, 80 quilos. Não, é na categoria de 80 quilos, de 75 a 80 quilos. Da minha altura, 1,70 m e pouco, 1,80 m. No meu corpo. Os gigantes que aquele cara vencia, cara, não dava para acreditar. Ele foi lutar com um cara, um japonês. O cara caiu em cima dele, ele sumiu. Ele sumiu. Ele foi para cima do cara e agarrou no cara, feito um calango. Plaf! E travou as pernas, nas pernas do cara, e o cara caiu para cima dele. Ele puxou o cara. Aí o cara caiu. Ele sumiu, ele some, gente. O cara não encontrou nem quem bater, só ficou em cima ali, um cara gigante. E aí você está vendo lá de baixo, aí você via só os dedinhos dele aparecerem e as perninhas. E pá, está ali de baixo. Dali a pouco eu vi o cara batendo. Ele ia minando por baixo, corroendo o cara. Eu me apaixonei por aquele cara. Hoje ele tem uma chácara lá nos Estados Unidos, ele dá aulas lá de jiu-jitsu, para lutadores, aposentou. Mas na época onde a luta era livre, valia tudo, não vale tudo, ninguém vencia aquele cara. Ele agarrava os caras, o cara pequeno, à vista de tantos gigantes que ia, porque não tinha esse negócio de peso. Poderia ter 150 quilos, podia lutar com qualquer um, era o vale tudo. Ele foi um dos maiores campeões do planeta na luta. E você não via ele trocando o soco, não. Era nessa capacidade de minar por baixo, sabe? Minar por baixo. É muito legal, a gente vai fechar aqui com uma expressão é Tiago que diz, Jesus, pode tirar, Mar. Só quero fechar com esse texto para vocês. Deixa eu... Tiago fala... Deixa eu lembrar aqui o verso, gente, porque eu peço para a Mar me ajudar ali. Não se glorie o rico na sua riqueza, é algo assim? Oh, meu Deus. Só para vocês entenderem aí, a gente já... Não, aí o gloriar é o Antigo Testamento, mas é uma expressão de Tiago, que ele está falando sobre as pessoas que foram desterradas e que tem pouco... O homem humilde, Jesus, me ajuda. Que lá ele está falando sobre questão de pobreza, de humilde de dinheiro mesmo, de recursos. Não vou encontrar não. Eu sei que é Tiago, mas eu estava lendo um tempo atrás. 1,9? É isso, Gui? É isso aí. Gui, parabéns. Põe aí, Mar. 1,9. Obrigado mesmo. Olha aí, deixa eu ver se eu quero mais do que o verso 9. Isso aí. É só o verso 9 mesmo, que é pequenininho. Aqui, olha só, gente. Olha o que Tiago diz. O irmão, porém, de condição humilde, está falando para as pessoas. Aqui é uma carta para quem foi desterrado, mandado para outras nações. Ele está falando com pessoas que não estavam sabendo como lidar por questões de dinheiro e que também não estavam sabendo como lidar por questões de falta de dinheiro. Porque a visão externa falava de dignidade com dinheiro, a força porque tinha dinheiro.
Então ele está explicando aqui, cara, o irmão humilde, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Porque alguns estavam se gloriando por ter recurso. Ele disse, não pense que recurso é motivo para ninguém se gloriar. Então ele pega por baixo, ele está aqui, ó. Sabe qual é o motivo que alguém tem para se gloriar? Dignidade. É uma caminhada digna. Ele diz, cara, é melhor. Você conquista mais pessoas verdadeiras e reais para perto de você com caráter do que com dinheiro. Porque com dinheiro jamais você vai saber quem verdadeiramente está contigo, quem de fato você conquistou. Mas com caráter você vai saber. Entendi, se alguém tem alguma coisa para se gloriar, se glorie nisso, na sua dignidade. Isso é muito importante a gente captar isso. Muito importante. Porque é uma coisa que Deus valoriza. Agora você sai daqui e vai para Gálatas 5 e você vai ver que na comunhão, no relacionamento com o Espírito Santo, no acoplamento de vida, de intimidade, o que é que vai ser produzido nesse cruzamento da nova criatura com o Espírito Santo? O que vai ser produzido? O caráter de Cristo. Vai brotar, vai frutificar. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. O caráter de Cristo. É isso. Ele diz assim, cara, fique tranquilo. Não se preocupe com os ricos, os que têm recursos e que estão dizendo que a glória deles está no que tem. Ele diz, a humildade, a dignidade é o grande motivo. E aqui ele está falando, gente, de dinheiro. Não está falando de humildade para receber a palavra. É dinheiro, recurso. Porque havia um grande problema que eles estavam enfrentando naqueles dias. Então é isso aí. Só para vocês captarem isso aí, entenderem que tem uma vida gloriosa, abençoada. Aí, querendo se expressar. Eu vou dizer para vocês que chegou o tempo. Chegou o tempo da igreja avançar com muita força em todos os segmentos da sociedade. Gente, eu vou falar em todos os segmentos. É como se Deus desse a última deixa para as pessoas enxergarem Ele, e isso vai acontecer através de você. Paulo diz para que vocês brilhem como luzeiros no mundo. É esse tempo, gente. É um tempo onde eu mortifico, sim, preciso mortificar meus sentimentos, minhas vontades, minhas lutas, sabe, aquelas coisas, mortificar. A Bíblia diz, se por meio do Espírito você mortificar os feitos da carne, vivereis. Lembra do gerúndio viver, sair vivendo. Se por meio do Espírito você mortificar os feitos da carne, vivereis. Você vai fluir na vida, vai fazer coisas extraordinárias, vai desfrutar de coisas extraordinárias, de propósito de Deus. Lembra, prosperidade, Deus tem projeto para a sua vida financeira, para a tua prosperidade, Ele tem projeto, Ele tem planos. Alcançar pessoas que só serão alcançadas por você através da tua prosperidade. Vou repetir, tem pessoas que só serão alcançadas por você através da sua prosperidade. Porque são coisas que ela prestam atenção. E quando uma pessoa presta muita atenção, o coração dela se abre como uma flor e você consegue colocar a vida lá dentro. Entendam isso. Tem coisas que as pessoas só chegarão a Cristo através da sua vida pela sua família. Outras pela sua capacidade profissional, outra pela sua capacidade criativa. Isso é multiforme graça, gente, atuando na igreja de Deus. Atuando na igreja de Deus, porque Jesus não morreu só por mim, por você, morreu por toda a humanidade. Ele não deseja que alguém vá para o inferno. A Bíblia diz que Ele deseja que todo homem se salve. Então a graça vem capacitando cada um de nós para esse efeito. Esse efeito. Deus desenvolvendo maravilhosamente características. O escritor, Salomão escreve em Eclesiastes, ele diz assim, cara, lança a tua semente pela manhã e à tarde não retire a sua mão, porque você não sabe qual delas vai prosperar. Então semeie de manhã e continue semeando, você não sabe qual vai prosperar. E existia uma cultura de quando o rio Jordão enchia, o rio Nilo, perdão, enchia, eles jogavam sementes, porque olha só, jogava sementes, algumas sementes no rio,
para a água levar, sabia que ele não ia colher daquela semente, mas a pessoa que jogava a semente no rio acreditava que alguém jogou semente lá em cima. E o que jogou lá em cima acreditava que outra pessoa jogou mais para cima. Então ele continuava fazendo, porque ele não sabia se a semente que viria seria a mesma que ele jogou, né? Ou seja, uma semente semelhante, mas ele sabia que alguém lá na frente ia colher. Era uma cultura. Então, quando o rio enchia, ele invadia toda a planície. Quando ele baixava, a semente era enterrada e a borda do rio se carregava. E os pobres se deleitavam. Esse tipo de vida que Deus quer para você, que as pessoas se deleitem em volta de você. Diga graças a Deus, porque você é um rio que flui. Papai, muito obrigado por essa manhã. Graça, bênção e misericórdia se estenderem em nosso favor. Que a tua palavra continue frutificando, germinando, Pai, dando fruto, que seus